Salve, salve, alunos! Vamos agora fazer aquela revisão de 5 minutos. Joga na tela, acompanha comigo. Ok, aula 2.2. Falamos agora há pouco nessa aula sobre o ouro branco, né? O primeiro ciclo da borracha. O primeiro ciclo que vai de 1872 a 1912. Nós chamamos de ciclo dos índios omáguas. Por quê, professor? Esse primeiro ciclo nos remete aos índios omáguas, porque são eles que irão descobrir o látex. E depois o francês Marie de la Condamine leva para a Europa. Charles Goodyear faz a calefação, onde ele tem todo um processo químico. O segundo ciclo da borracha vai de 1939 a 45, que é o chamado ciclo nordestino. É onde vão vir muito mais retirantes do Nordeste para a região amazônica. Mas nesse período já teve também, várias vezes, né? O primeiro ciclo foi o ciclo econômico que aconteceu na região norte do Brasil, e eu já expliquei na aula lá atrás, assim como eu tive o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo do café, também tivemos o ciclo da borracha. Ficou marcada pela extração do látex e pela produção da borracha. Atraiu milhares de pessoas para a região amazônica, principalmente aquelas que vieram do Ceará, com a falsa promessa que aqui iriam se dar bem. Contribuiu para o crescimento e o enriquecimento da cidade como Manaus, Belém e Porto Velho. Estruturas serão montadas para isso. Teve fim por causa da concorrência da borracha produzida na Ásia. As sementes que saíram daqui, que foram traficadas, levadas para os estudos, produzido em larga escala, acabou competindo com a nossa, que é natural. Esse ciclo ele foi o responsável por atrair milhares de trabalhadores para a região amazônica, vindo a trabalhar na extração do látex. Segundo item mais exportado do Brasil vai ser a borracha, entre os anos de 1880 a 1910. Como resultado, tivemos as mudanças causadas pelo desenvolvimento tecnológico e industrial. Em 1860, 1850, nós estamos passando pela primeira revolução industrial no mundo. Segunda revolução industrial. A primeira é de 1750. Primeira revolução industrial. Segunda, 1860. E é justamente nesse período que se descobre a borracha. Então, aquela manta encoberta na madeira, ou então no ferro, ela produzia menos impacto, que é o pneu. E aí a indústria foi trabalhando nesse sentido de tornar cada vez mais cômodo, né, para a pessoa que estava ali pilotando uma moto, então um carro. A migração nordestina, com a crise do sistema escravista do Brasil, os refugiados da seca do Nordeste foram potenciais candidatos para substituir a força do trabalho escravizado. E aí houve disputa. São Paulo não queria perder a mão de obra dos escravos e a Amazônia queria obter a mão de obra do nordestino. A imigração nordestina garantia a extração da borracha por um custo muito baixo. O aviador era responsável pela contratação de mão de obra para o trabalho dos seringueiros. O aviador é aquele cara que vai até a região, faz o comercial e traz para cá esses trabalhadores. Com qual objetivo? Tem que ter uma boa lábia, né? Quando foi construído aqui as usinas de madeira, a princípio pegou-se trabalhadores da região, do estado. Mas viram que eram muito poucos, né?
Aí foram para outros estados fazendo comercial. E vieram gente de várias partes do Brasil para construir a Santa Energia. Bom, isso é o aviador. A borracha, como consequência para o estado de Rondônia, teve uma ação direta para o nosso desenvolvimento. E aí, como destaque, tivemos aí em 1867 o Tratado de Ayacucho. E a questão do Acre se deu em 1903. Quando o Brasil faz um acordo com a Bolívia, em substituição, vai construir uma ferrovia para poder escoar a borracha e a castanha produzida na Bolívia. Aí o Acre passa a fazer parte do território brasileiro. Esse processo de formação, ocupação e fundação de Porto Velho é identificado principalmente pela construção da estrada de ferro de Mamoré e também pela linha telegráfica. A linha telegráfica do Rondon, que começa em 1907 e vai até 1909, 3 anos. O progresso, senhores, começa a chegar. É linha telegráfica, é construção da ferrovia, é a extração da borracha. Nossa, tudo isso acaba chegando assim, pá, de supetão. E o Estado, por um bom tempo, vai ser responsável por isso. Bom, agora eu vou deixar você para responder as questões e daqui a pouco eu volto para corrigir junto contigo o que você marcou aí, tá bom? Até daqui a pouco. Ok, alunos, vamos lá. Eu sei que você já fez a leitura, prestou atenção na pergunta. São perguntas quilométricas, mas pergunta para concurso público mesmo, tá bom? Joga no quadro, acompanha comigo. A primeira pergunta, ela diz o seguinte. Vamos lá para a leitura e interpretação. Enquanto restrito à crítica de grupos econômicos localizados, a greve dos estivadores poderia ser tolerada e até mesmo incentivada por certos setores da sociedade. Mas o vigor com que entabulavam suas reivindicações e a capacidade de articulação interna demonstrada pelos trabalhadores ensejava receios de uma ampliação desmedida do movimento paredista, que, suscitando apoios e solidariedade de outras categorias e mostrando-se um caminho alternativo dos trabalhadores para a conquista de melhorias efetivas, poderia pôr em xeque a própria estrutura social. Ok. Maria Luísa Pinheiro, A Cidade sobre os Ombros, Trabalhos e Conflitos no Porto de Manaus. A autora se refere à greve dos estivadores de Manaus, deflagrada em 1889. A relação entre a situação descrita no texto e fatos ocorridos na época é expressa corretamente por a mecanização dos portos e a queda vertiginosa no crescimento da indústria de pneumáticos reduziram a necessidade dos estivadores, que foram dispensados e reivindicaram suas recontratações. B. Os estivadores articulavam-se para combater a concorrência de mão de obra com os migrantes nordestinos, que, ao chegarem a Manaus, em vez de seguirem para os seringais, empregavam-se nos serviços de estiva. C. A principal reivindicação dos grevistas era o reajuste do pagamento de suas diárias, depreciadas pelo aumento da jornada de trabalho, não sendo, portanto, suficiente para acompanhar a alta do custo de vida. D. A Associação Comercial do Amazonas deu apoio incondicional aos estivadores, temendo que uma greve prolongada pudesse
ou pusesse seus negócios em risco, ou colocasse os seus negócios em risco. Letra E. Atos de repressão violenta levaram à greve geral e à radicalização do movimento dos estivadores, que receberam o apoio do sindicato, dos carroceiros e da Federação Marítima. Olha que interessante. Bom, aqui vocês estão vendo o texto de Maria Luísa Pinheiro, que fala sobre a greve dos estivadores. Vem para mim aqui, aluno, deixa eu explicar. Se você chega hoje, isso aí, cada área tem as suas particularidades, ou suas peculiaridades. Você chega com uma embarcação aqui no porto de Porto Velho. O teu barco está lotado de mercadorias. Quem é que vai carregar? Como é que você vai tirar a mercadoria do barco para colocar no carro, no caminhão, na carreta? Ou como é que você vai tirar o material, a mercadoria da carreta para o barco? Eu estou vendendo para Manaus. Ok, a carreta está lotada. Ok. Se você pegou num depósito de uma loja, de uma fábrica, tem aquelas máquinas que só pega e coloca, vai organizando. Ok. Mas são caixas mais caixas. Eu vou carregar essas caixas e armazenar no porão do barco. Quem vai fazer isso? O carregador. A pessoa que presta serviço. Esse carregador é o mesmo estivador. Certo? É o mesmo estivador. Então eu tenho aí homens que gozam de boa saúde, que aguenta peso, que sobe uma rampa. É doloroso. É o trabalho deles. É o trabalho do estivador. E é justamente esses estivadores que vão ter uma greve em Manaus, que a autora Maria Luísa Pinheiro está falando. Vamos conferir a resposta? Segue lá no quadro. Resposta então correta vai ser letra C. A principal reivindicação dos grevistas era o reajuste do pagamento de suas diárias. Digamos que pagavam para trabalhar no porto, eles eram fichados. Então começava às 8 horas e terminava às 18 horas. Digamos que a diária era R$20. É pouco, é muito pouco para carregar peso. E aí eles pegaram e fizeram uma greve. Depreciada pelo aumento da jornada de trabalho, não sendo importante o suficiente para acompanhar a alta do custo de vida. Isso acontece, por exemplo, com o Uber, aplicativo, com os mototaxistas, com os táxis, com toda a categoria, com os professores, com os policiais. Eles vão perceber que estão recebendo abaixo do que deveria receber, cara. Ou seja, está defasado o seu salário, o seu ganho. Aí é preciso, então, sentar. Por isso que a resposta é a letra C. Questão 2. O aviador foi importante para a organização administrativa da região amazônica, nesse período, que alguns autores chegaram a denominar como Bela Época Amazônica. Qual era a função do aviador no contexto da extração da borracha na Amazônia durante o ciclo da borracha? A. Contratar os serviços dos seringueiros e organizar econômica e administrativamente as regiões onde era extraída a borracha. B. Levar os imigrantes nordestinos para as plantações de seringas, protegendo-os de ataques indígenas. Tá, legal. C. Transportar de avião cargas com látex para os Estados Unidos e Europa. D. Construir aeroportos das regiões da plantação de seringueiras com a finalidade de escoar o produto para fora do país. E letra E. Apressar em empregar a força do trabalho escravo indígena na extração da borracha. Como resposta, vai ser a letra A. A função do aviador era contratar o serviço dos seringueiros e organizar economicamente e administrativamente
as regiões onde era extraída a borracha. Digo, Manaus, Belém e Porto Velho. Questão 3. Genuinamente brasileira, a seringueira Hevea brasiliensis foi um dos principais produtos da economia nacional entre os anos de 1870 a 1920, quando era responsável por 25% das exportações do Brasil, perdido apenas para o café. Sobre o primeiro ciclo da borracha, é incorreto afirmar: A. Foi um ciclo econômico que aconteceu na região norte do Brasil. B. Foi marcado pela extração de látex e produção de borracha. C. Atraiu milhares de pessoas para a região amazônica, principalmente vinda do Ceará. D. Contribuiu para o crescimento e enriquecimento de cidades como Manaus, Belém e Porto Velho. E letra E. Teve fim por causa da concorrência com a borracha produzida em São Paulo. Como resposta, é a letra E. Teve fim por causa da concorrência com a borracha produzida em São Paulo. Certinho? Questão 4. Com a crise do sistema escravista no Brasil, os refugiados da seca do Nordeste foram considerados candidatos a substituir a força do trabalho dos escravizados. Sobre a vítima de nordestino, sobre a vinda dos nordestinos, principalmente que cearense para a Amazônia, é correto afirmar: A. Foram bem recepcionados e bem remunerados pelo seringalista. Veja aí. Veja aí. B. Vieram, pois não gostavam mais de sua terra e viam na Amazônia um lugar lindo de viver. Tá legal. Letra C. O aviador sempre pagava um preço justo e custeava toda a viagem para o imigrante. Letra D. A imigração nordestina garantia a extração da borracha por um custo baixo. E letra E. Após o fim do primeiro ciclo da borracha, todos voltaram para suas terras. Será que foi isso mesmo? Bom, como resposta correta é a letra D. A imigração nordestina garantia a extração da borracha por um custo muito baixo. Certinho? Visto assim, dessa maneira, vem para mim. O que você, de repente, com essa aula, você falou assim: professor, o meu avô foi instalar da borracha, a minha avó foi instalar da borracha. Pois é, os antigos passaram por isso. Extraíram borracha da Amazônia, trabalharam igual um condenado, não ficaram ricos. Infelizmente. Aqueles que trabalharam com seringais não ficaram ricos. A não ser as casas exportadoras e aviadores. Tá bom? Meus queridos, eu fico por aqui. Essa foi a nossa aula, primeiro ciclo da borracha, e aguardo vocês na próxima oportunidade. Tchau, tchau.